Pode entrar. Oi, professor. Oi, Cíntia, tudo bem? E aí? Tudo Como é que bem. estão as coisas? Tudo ótimo. Nossa, mas o que foi isso? Tropeçou na sombra? Olha, só se foi na sombra da árvore, viu? A gente foi pro sítio no fim de semana, aí eu resolvi colher umas laranjas no pé pra fazer um suco na hora do almoço. E aí, apareceu um inseto. Eu acho que era uma abelha. Bom, e aí você se apavorou, né? Aí eu fiquei com medo e, caí da árvore. Puxa, mas você caiu em cima do braço? Não, eu ainda consegui cair em pé. Só que aí, eu bati com meu braço num galho de árvore. Ainda bem que não chegou a quebrar. Puxa, mas que chato, hein? Mas e a abelha, chegou a te picar? Não, pelo menos isso. O médico falou que daqui a 10 dias estou pronta para a próxima. Mas da próxima vez, se finge de estátua, tá? Que daí ela vai embora. Ah, é? E o medo? Ah, mas aí que tá. Você tem que controlar o medo, sabe? Tem que ter o autocontrole. Quando a abelha chega assim perto, aí você respira fundo, fecha os olhos, pensa em outra coisa, qualquer coisa assim. Mas tem que ficar paradinho. E a abelha vai embora, é? Fala, é muito fácil, demais. Mas aí que tá, olha, vai por mim. O negócio é esse. Você tem que ficar paradinha, tá? E não pode irritar a abelha. Irritou a abelha, ela vai te picar mesmo. E aí você não vai ter que ficar contrariando as leis de Newton, né? Eu não quis desafiar as leis de ninguém. Mas quem é esse Newton? Algum jurista? Jurista falando bonito, hein? Tô gostando de ver. Ô, professor, hoje em dia todo mundo sabe quem é um jurista. É a pessoa que mais entende das leis. Outro dia eu vi um montão de jurista falando na TV. Só que o Newton não era nenhum jurista, não. Ele era um cientista. Ele viveu lá pelo século 17, 18, entre esses dois séculos, tá? E foi ele que formulou a teoria da gravitação universal, que explica por que você despencou da árvore, né? E não ficou flutuando por lá. E é graças a esse cientista, que foi um brilhante cientista da história, que existem várias leis, né? Inclusive essas leis que eu acabei de falar para você. E, aliás, vamos ver direito quem era esse Newton lá no monitor. Vamos lá comigo. Só que agora você vai ter que me ajudar, né? Pegar a É cadeira. mesmo. Tá bom, vai, eu vou te dar essa ajuda só hoje, hein? Olá, tá bom? hein? Então vamos lá, senhorita. Aqui, ó. Obrigada. Quer um tequinho da maçã? Não, obrigada. Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, nasceu na Inglaterra em 1642 e viveu 84 anos. Quando tinha 24 anos, a Universidade de Cambridge, onde estudava, foi fechada devido à peste que assolava a Inglaterra. Newton refugiou-se por 2 anos em sua aldeia natal. Nesse período, fez descobertas notáveis no campo da mecânica e da ótica. Aos 26 anos de idade, tornou-se catedrático em Cambridge. Aos 30, foi eleito membro da Royal Society, da qual aos 60 ocupou a presidência até morrer. Newton estabeleceu as leis do movimento, conceitou a aceleração centrípeta, descobriu a lei da gravitação universal, explicou a decomposição da luz solar no espectro, explicou a formação dos anéis coloridos e inventou um tipo de telescópio. Seu túmulo na abadia de Westminster contém o epitáfio: "É uma honra para o gênero humano que tal homem tenha existido." Agora eu lembrei, aquele cientista da maçã. Então é por isso que você está comendo maçã, não é? Não tem nada a ver, não. Aliás, tem uma lenda, uma história, né? Que conta que ele estava tirando um cochilo depois do almoço embaixo de uma árvore. E de repente caiu uma maçã na cabeça dele. E só com essa queda da maçã, ele conseguiu formular a teoria da gravitação universal. Mas será que isso aconteceu de verdade? Olha, eu não sei, assim as pessoas dizem, né? Mas o mais importante mesmo é saber que ele conseguiu formular leis que relacionam força com movimento. Vem cá que eu vou te dar um exemplo. Tá bom. Pera aí, eu preciso de um prato. Hoje eu não posso contar muito com a sua ajuda, né? Hoje eu tô de folga. Se livrou, né? Então, olha, já vou falar no grande mágico Sadal? Não. Então eu te apresento. Olha, é o seguinte. Aqui tem um prato e um papel. Tem. Tá? Muito bem. Como é que a gente pode tirar esse papel sem mexer com o prato? Não faço a mínima ideia. Vai. Olha, você tá vendo que eu tô até sem manga comprida, né? Tudo limpo, nada nessa mão, nada nessa, né? Quero Dá ver. atenção, hein? Tá. Olha lá. Ah, não Tá acredito. vendo? Gostou dessa? El Gran Mágico. Olha, eu sempre via isso nos filmes, mas nunca tive coragem de fazer. Agora chegou a minha chance. Não, pera aí, você quer fazer com esse prato aqui?
Ué, Não, sabe o que é que eu tenho poucos pratos em casa e se você quebrar esse daqui... você tá com medo por causa do meu braço machucado, não é? Não, sabe o que que é? Mesmo com os dois braços bons, não é uma boa ideia, não. Inclusive, se você tentar fazer daí em casa com a louça da sua mãe, eu acho que vai dar encrenca, hein? Por isso, peraí. Ah, tá aqui. Vamos tentar com esse daqui, olha. Prontinho. Aliás, eu acho que eu mesmo deveria ter tentado com esse. Olha, é verdade, acho que você tem razão. Se eu faço com aquele prato lá e eu quebro, minha mãe me mata. Ia ser uma gritaria, já imaginou? Calma, assim, ó. A técnica é a seguinte. Deixa eu ver. Puxa o braço. Aí você vai ter que ter aquele puxão artístico, né? Tum, e daí o prato sai. Forte ou fraquinho? O artístico, né? Bem forte, rápido. Vai. Deixa eu ver. Aê, garota, tá vendo? Eu falei pra você. Então é tranquilo. Agora, qual é a lei que mostra isso daí? Qual o princípio que mostra isso daí? É a chamada primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia. Olha, eu acho que eu já ouvi falar qualquer coisa sobre essa tal de inércia. Princípio da inércia diz o seguinte, que se um objeto, um corpo, estiver em repouso e nenhuma força estiver sendo aplicada nele, a tendência dele é continuar parado. Então quer dizer que esse prato tá parado aqui em cima da Isso. mesa? Isso. E aí eu puxei o papel praticamente sem aplicar força nenhuma. O papel é bem liso, tá vendo? Então ele não Apesar vai... da amassada que eu dei aqui, mas tá liso. Então, ele é bem ceradinho, reparou? Eu tive o cuidado de pegar esse papel bem liso, né? Porque na hora que eu puxo, ele praticamente não aplica força no prato. Então o prato está parado e ele tende a continuar parado, tá? Inclusive, um conceito muito relacionado com inércia é o conceito de massa do corpo. É o seguinte, quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Então, maior a tendência dele ficar paradinho aí. Então, se eu pegar um objeto com maior massa, é mais fácil ainda puxar, ele continuar parado aí. Ah, e aliás, tem uma outra experiência parecida com essa, que é da moeda. Você já viu alguma vez? Opa! Não, eu não lembro, não. Da moeda e do cartãozinho. Deixa eu ver, eu devo ter aqui nas bugigangas. Deixa eu ver. Espera aí. O que você vai precisar é de uma moeda, é fácil de conseguir, né? E um cartãozinho cortado em forma de quadrado, um pouco maior que a moeda. Bom, daí você vai colocar a moeda em cima do cartão. Cuidado pra não tremer. Acho que é a idade, viu, que está acontecendo isso aqui comigo. Bom, a moeda em cima do cartão, e aí você vai ter que tirar o cartão sem tirar a moeda. É parecido com o do prato, né? Então, a jogada é a seguinte, você dá um peteleco aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Pronto! Aê. Viu que maravilha? Então, eu tirei o cartão rapidamente e praticamente não apliquei nenhuma força sobre a moeda. E a tendência dela é continuar parada. Olha, tá? essa experiência é super parecida com essa do prato. Só que não tem risco de quebrar nada. Tem essa vantagem. Então, na realidade, essa experiência foi para reforçar o conceito de inércia. E também a gente tem que lembrar uma coisa. O conceito de inércia não é só para os corpos em repouso, é para os corpos em movimento também. Ué, mas aí você já tá complicando. Não é complicar nada não. Olha, é o seguinte, se um corpo estiver em movimento, tá, em linha reta e com uma velocidade constante e nenhuma outra força agir sobre ele, a tendência dele é continuar nesse mesmo movimento. Você não complicou não. Não é complicado. E aliás, é isso que explica por que a gente tem que usar o cinto de segurança. Porque quando a gente está andando num certo veículo, a velocidade que a gente tem é a mesma velocidade do veículo. Então, se por qualquer motivo ele tiver que brecar, a tendência do nosso corpo é continuar em movimento. Então quer dizer, se eu estiver parada viajando dentro de um carro, mesmo assim eu estou em movimento? Claro, você está parado em relação ao carro, mas em relação ao chão você está com uma velocidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que o carro esteja a 72 km por hora, tá? Tá. O seu corpo também está a 72 km por hora. Quer dizer, se o carro brecar, você vai para frente, se você não tiver com cinto de segurança, com essa mesma velocidade, 72 km por hora. Aliás, eu tenho umas gravações que mostram algumas situações de inércia. Vem ver.
Nossa, mas esse cavaleiro aí se esborrachou na água, hein? É, mas ainda bem que esses esportistas, eles já estão preparados para esse tipo de queda, né? Agora, é o que eu te falei, eu tinha vários exemplos aí de inércia. Então, no caso do cavaleiro, ele vinha na mesma velocidade que o cavalo. Quando o cavalo brecou, o cavaleiro continuou com a mesma velocidade dele, percebe? Então, esse daí é o princípio da inércia. Deixa eu ver outros exemplos. Aquele do carro na neve, ele tentou brecar também, mas o carro não parou. Quer dizer, não conseguiu aplicar nenhuma força no carro, ele continuou com a mesma velocidade, tá? Um outro exemplo interessante é o da nave espacial. Quando a nave sai do campo de gravidade da Terra, também não tem nenhuma força aplicada, né? Então ele liga os foguetes, atinge uma certa velocidade, daí ele desliga. Quer dizer, ele desliga porque não precisa mais nenhuma força agindo sobre ele, porque ele consegue manter essa velocidade por inércia. O outro mais interessante também é do Fórmula Indy. Você viu o capacete do piloto preso ao carro? Vi, eu reparei, mas por que o capacete fica preso ao carro? Então, veja só, o carro de Fórmula Indy atinge altas velocidades, né? Então, o piloto está preso ao cockpit e a cabeça dele fica solta. Então, quando ele faz uma curva, a tendência do corpo do piloto é seguir em linha reta. Acontece que o corpo está preso lá dentro do cockpit, né? Mas o capacete, a cabeça dele, está livre. Então, a tendência da cabeça é seguir em linha reta. A velocidade é alta, então eles têm que prender com uma corrente para que ele não se machuque. E, aliás, eu tenho uma experiência que mostra isso. Tem aqui umas bolinhas. Deixa eu tentar livrar um pouco a mesa aqui. E aí você vai entender. Aliás, uma experiência que você está acostumado a fazer e explica também o princípio da inércia, né? Deixa eu só afastar um pouquinho mais aqui, porque senão vai cair tudo nessa experiência. Olha, é o seguinte. Bom, provavelmente você já fez alguma brincadeira do tipo ficar rodando, alguma coisa Já. assim. Muito bem. Por que essa bolinha fica rodando, hein? Aliás, uma pergunta. Ué, não está presa num fio? Você está aplicando uma força? Você está aplicando a força no fio. Isso, no fio Ah, que transmite a bolinha. E a bolinha está fazendo uma curva. Eu falei para você o seguinte, que se um objeto estiver em movimento, tá, em linha reta, e nenhuma força for aplicada sobre o corpo, a tendência dele é ficar em linha reta, né? Então imagina isso daqui, a cabeça do piloto que está tentando fazer a curva. Imagine também que, por um certo motivo, esse fio não existe, ou ele vai se arrebentar, né? A corrente vai se arrebentar. Olha o que vai acontecer. A tendência, olha, eu não joguei, eu só soltei. Então a tendência do objeto é seguir em linha reta. Então já imaginou, o piloto está dirigindo o carro e vai fazer uma curva. A tendência da cabeça dele é continuar em linha reta. Então tem que ter aquela corrente, né, presa ao carro para ajudá-lo a fazer a curva. Nossa, esses pilotos correm bastante, mas não esquecem da segurança, né? Segurança tanto nas pistas como nas ruas, né, no nosso dia a dia. Agora, fala em segurança, você já viu alguma corrida de Fórmula 1 quando ocorre algum desastre pela TV? Acho que sim. Uma vez eu assisti um acidente feio e o piloto saiu andando do carro. E aposto que o carro ficou todo destruído, né? Isso mesmo. Então, os carros hoje em dia são projetados justamente para ficarem destruídos. Quer dizer, na realidade, o material ele é mais flexível, né? Então, absorve todo o choque da colisão. Por isso que o mais importante é isso. Quando ocorre uma colisão, o carro vai ficar todo destruído para que a energia da colisão não atinja os passageiros. E foi o tal de Isaac Newton que resolveu explicar tudo isso. Foi. E por falar nisso, a gente já está entrando na segunda lei dele. Mais uma lei? Você não está gostando? Mas é claro que tô. Eu adoro aprender coisas novas. Então, vamos fazer uma segunda experiência. Tudo bem. Eu preciso pegar aqui um dinamômetro, já te explico o que é. Vem aqui desse lado. Tá. Faz um favor para mim, acho que esse papel você consegue tirar, não? É muito pesado. Não, esse daí acho que dá para você tirar. Dá sim. Pera aí, deixa eu pegar aqui esse enfeite meu aqui, um ferro a carvão. Você conheceu isso daqui já? Eu não. Ferro a carvão? Nunca não. vi. Antes, quando não existia eletricidade, as pessoas colocavam um carvão quente aí e passavam, ó, esse buraco aqui é justamente para sair o vapor. E passava a roupa, olha como era pesado. Pô, bem pesadão, Já hein? imaginou ter que passar roupa com isso? Bom, então, deixa eu te explicar a sequência. Eu tenho aqui dois objetos, tá? Um cubo de madeira
que tem uma massa relativamente pequena em relação a esse ferro, tá? E aqui eu tenho o que a gente chama de dinamômetro. O que é um dinamômetro? É um aparelho para medir força, tá? A força que você aplica. Agora, parece ser alguma coisa complicada, mas é bem simples. Na realidade é uma mola, tá? Presa a esse gancho. Então, para cada força que você aplica, você vai ter uma graduação aqui nesse dinamômetro. Percebe? Então, na realidade, ele está medindo força. Aliás, acho que você já até viu isso. Quando vai alguém comprar jornal velho na sua casa, ele pendura o jornal aqui e vê quanto que ele tem de massa. Ah, entendi. Já viu, né? Então, eu vou usar esse dinamômetro para aplicar aproximadamente a mesma força nos dois objetos e tentar arrastá-los. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu ia pedir para você ajudar, mas com essa mão eu acho que vai ser meio complicada, né? Deixa eu achar um pontinho. Pronto, aqui atrás. Olha, eu vou prender aqui o dinamômetro e vou tentar puxar com uma determinada força. Vamos ver o que acontece com esse ferro. Você viu que ele sofre um certo movimento, né? Muito bem. Eu vou tentar aplicar agora a mesma força nesse bloquinho de madeira. Então, Vixe, Maria. tá vendo? Eu nem consegui aplicar a mesma força, ele já saiu com uma grande aceleração. Então, vamos tentar relacionar essas duas ideias agora para entender direito a segunda lei de Newton. Existe na física uma grandeza chamada aceleração. Já ouviu falar? Já. Já, muito bem. Então, vamos tentar colocar esse conceito direitinho. Um carro indo de 0 a 80 km por hora, vamos supor que ele leve 10 segundos, tá? Um carro indo de 0 a 80. E uma motocicleta indo de 0 a 80 também, mas em 5 segundos, tá? O carro levou 10 segundos e a moto levou 5 segundos para fazer a mesma variação da velocidade. Nós dizemos o seguinte, que a moto tem uma aceleração maior, ou seja, ela aumenta a velocidade mais rapidamente, tá? Então agora vamos juntar essas ideias com o que nós fizemos. Eu apliquei a mesma força nos dois. Qual dos dois saiu com maior aceleração? O ferro ou o bloco? O bloco. O bloco de madeira. Então eu chego à seguinte conclusão. Aplicando forças iguais em corpos de massas diferentes, aquele que tiver menor massa vai ter maior ou menor aceleração? Maior. Maior aceleração. E aquele que tiver maior massa vai ter Menos. menor aceleração. Isso. Agora tá explicado porque quando eu empurro meu irmão, ele quase não sai do lugar e quando ele me empurra, eu quase saio voando. E agora deu de ficar um empurrando o outro, é? Ah, é só um pouquinho, sabe por quê? Às vezes ele me enche a paciência. Mas ninguém se machuca, é de leve. De leve, né? Bom, embora eu não goste muito dessa brincadeira de ficar empurrando um ao outro, você acabou de dar um exemplo bom. Como seu irmão tem uma massa bem maior que a sua, na hora que você o empurra, ele vai deslocar pouco, ele vai ter uma pequena aceleração. Em compensação, você vai ter uma aceleração grande, né? E você tá querendo dizer que eu sou fraquinha? Não, nem passa pela cabeça. É que a aceleração que você vai ter é proporcional à sua massa, tá? E como ele é maior que eu, Então, pois é, ele vai ter uma aceleração menor. E isso tudo porque não tem a força de atrito. e eu, em força de atrito? Ué, você nunca ouviu falar? Mais ou menos, um pouquinho só. Olha, quer ver, eu vou até aproveitar esse bloco. Bom, quando eu empurro esse bloco, ele para. Mas espera um pouco, eu não falei para você, de acordo com o princípio da inércia, um corpo que tem uma certa velocidade, a tendência dele é continuar? Falou. Por que ele não continua? E ele para, ele breca. Deve ter alguma força atrapalhando, alguma coisa que atrapalhe o movimento dele. E essa é a força de atrito. Então, a força de atrito é essa força que atrapalha no movimento desse bloco. Ah, e aliás, falar em força que atrapalha, né, força de atrito, é a mesma força que age sobre os paraquedas, quando pula um paraquedista. Já viu isso? Precisa ter muita coragem, né? Mas isso vai de acordo com o temperamento de cada pessoa, né? E como nós não pretendemos pular de paraquedas por falta de avião... E por falta de paraquedas também. Não, mas não seja por isso, eu tenho aqui prontinho já um. Olha, é bem fácil. Para você montar um desse, você vai precisar de coisas bem simples que você tem em casa. Primeiro, um pedaço de plástico cortado dessa forma quadrada, tá? Pode ser um pedaço de pano também, levinho, tá? Muito bem. Saindo de cada ponta desse plástico, você vai amarrar uma linha. Tá? Uma linha de costura, um barbante também. Tá? Essa linha vai estar presa
a 4 alfinetezinhos que também vão estar presos à caixinha de fósforo, tá? Então é bem simples. Paraquedas para você jogar e ver o que vai acontecer em relação ao objeto que não tem esse paraquedas. Então, você sabe que se eu soltar um objeto qualquer perto da Terra, ele vai ser atraído devido a quê? A força da gravidade. Isso. Então, esse objeto também vai ser atraído pela força da gravidade. Só que, nesse caso, vai aparecer uma força contrária que o ar vai aplicar sobre esse papel, ou sobre esse plástico, no caso, né? E a queda dele vai ser uma queda mais lenta. Tá? É para isso que serve o paraquedas, né? Olha aqui, ó. Estou soltando de baixo, mas pode soltar de uma posição bem mais alta, né? Ele vai amortecer a queda, né? Agora, você não imagina soltar de paraquedas com esses paraquedas que a gente faz em casa, não, né? Ô, professor, já tô bem crescidinha pra ficar imaginando maluquice, né? Tá certo. Você tá certo. Eu gostei da sua reação, é isso É mesmo. lógico, não sou mais nenhum nenenzinho. Agora, por falar em reação, eu lembrei da terceira lei de Newton. Ih, lá vem o Newton. Essa lei fala a respeito da ação e reação. E eu tenho um vídeo que mostra isso, vem ver. Você alguma vez já ouviu falar a respeito dessa lei? Acho que já. Então, vamos lá, confirmar. Quando empurramos outra pessoa, mesmo que ela se mantenha imóvel, somos, ao mesmo tempo, empurrados em sentido contrário. Esse fenômeno fica claro quando o remo empurra a água para trás e o barco movimenta-se para frente. Nos helicópteros, o ar é empurrado para baixo pela hélice e, em contrapartida, sofre um impulso para cima. O mesmo acontece nos aviões com hélice ou turbinados. Movimentam-se para frente porque o ar é empurrado para trás. Nos foguetes, o movimento se dá pelo lançamento de gases para fora em grande velocidade. A ação da força no gás, sendo expelido, provoca uma reação no foguete em sentido contrário. Estes são exemplos de situações onde se comprova que toda ação corresponde a uma ação, em sentido contrário. Esta propriedade das forças foi enunciada por Newton em sua terceira lei. Quando um corpo qualquer exerce uma força sobre outro, simultaneamente esse outro reage, aplicando sobre aquele uma força da mesma direção e intensidade, mas de sentido contrário. Então, Cintia, o importante é guardar o enunciado da terceira lei. Ela fala o seguinte: a toda ação, quer dizer, a toda força, corresponde uma reação, ou seja, uma contraforça, de mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrários. E isso explica até o voo dos pássaros, não é? É, isso mesmo. Esses pássaros aí que você viu voando, eles batem as asas, né? Então, à medida que ele bate a asa, ele empurra o ar para trás. O ar reage empurrando a asa para frente e faz ele voar. Nossa, esse Newton devia ser mesmo um gênio para conseguir explicar tudo isso, né? Pois é. E, aliás, dá para demonstrar isso daí fácil. Quer ver? Eu devo ter aqui uma bexiga e você vai enchê-la para mim. Tá com bom. forças ainda, né? Tô. Machucou o braço, mas acho que tá com o pulmão bom. Tá bom, deixa eu ver. Então, eu vou explicar o princípio do funcionamento dos foguetes. Como é que um foguete funciona? Força, coragem, tá bom. Isso. Bom, então vamos lá. Se eu soltar essa bexiga agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair voando pra frente. Isso, ela vai para frente. Agora, por que ela vai para frente? Porque o ar empurra, ela empurra o ar, não sei, uma coisa assim, não é? Isso, então. Isso. Na hora que você abrir aqui, vai sair o ar por essa abertura, né? Então a bexiga vai estar empurrando o ar para um lado. Mas assim como a bexiga empurra o ar que está saindo empurra a bexiga para frente. Percebe? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrários. O ar está sendo jogado para um lado e a bexiga vai para o outro. Olha lá. Tá vendo? Ah, agora sim. Conhecia isso, né? Olha, do jeito que você explicou as leis de Newton, ficaram facinhas de entender. Ah, legal. Então deu para entender tudo mesmo? Tudinho. Então, da próxima vez, controlando o seu nervosismo, aí você não vai precisar desafiar nenhuma das leis de Newton. Bom, entendeu tudo então como são as 3 leis? Entendi. Então você vai fazer um negócio, vai responder o teste, tá? Tá. Enquanto eu volto aqui pro meu trabalho. Tudo bem. Tá bom?
Pode entrar. Pode entrar. Oi, professor. Oi, Cíntia. Mas o que foi isso? Vai me dizer que tropeçou na sombra? Não, sabe o que foi? Eu fui num sítio de um amigo meu, daí resolvi colher umas laranjas. Não me diga. E aí? Ah, e aí apareceu uma abelha, né? Você se apavorou e caiu da árvore. E no meio da queda bateu com o braço num galho de árvore. Conseguiu cair em pé? Nem isso, eu caí sentado. Bom, mas não tem problema. Na próxima vez, ó, se finge de estátua, que nem eu, que a abelha vai embora. Assim, você não vai precisar ficar contrariando nenhuma lei de Newton, né, professor? Dá essa fala de novo para ele. Sai da frente. Sai da frente dele para não fazer sombra. Isso. Bom, pode falar aí. Cuidado, não olha